Então, como eu dizia, este workshop vai ser gravado e vai ser enviado para todas as pessoas que se inscreveram neste workshop, que são muitas. Nós hoje vamos falar sobre lipidema, o diagnóstico e o tratamento desta condição. Depois desta breve introdução, irei apresentar-vos a Raquel, que trabalha aqui na Clínica Tubi conosco e que fará grande parte desta apresentação, mas antes gostaria de vos dizer que nós exercemos a nossa atividade para além, portanto, da área na qual vos vamos falar hoje, na área da gestão do peso, na área do envelhecimento saudável com reposição hormonal, para pessoas em perimenopausa, menopausa ou pessoas com oncologia, com situações oncológicas que requerem um cuidado diferenciado, portanto, nesta condição da menopausa. Exercemos a nossa atividade também na área da inflamação e do tratamento, portanto, da inflamação, da redução da inflamação, bem como na saúde do intestino. São neste momento 19h05 e por isso mesmo vamos dar início ao workshop que nos traz aqui hoje. Já é habitual nós realizarmos workshops mensalmente com vários temas. Este ano de 2026 tivemos a oportunidade de falar sobre a reposição hormonal, as novas orientações da FDA relativamente ao uso de hormonas para a reposição hormonal. Falámos também da medicação para perda de peso, os riscos, os benefícios, a perda ponderal que está associada a essa medicação. E estes workshops ficaram guardados no canal YouTube da Clínica Tubi. Portanto, podem sempre ir assistir, se não tiveram a oportunidade de assistir e têm curiosidade sobre esses temas de que vos falei. E, tal como esses workshops, também este que hoje vamos apresentar-vos, também ficará gravado no canal do YouTube da Clínica Tubi. Fizemos também um simpósio clínico em março, desta feita um simpósio presencial com o corpo clínico da Clínica Tubi, que se realizou em Lisboa e falámos sobre a medicação para perda de peso, os benefícios, os riscos. Tivemos o testemunho de alguns pacientes que nós temos o privilégio de acompanhar aqui na Clínica Tubi. E faremos ainda um outro simpósio clínico em junho e outro mais próximo do final do ano, com, portanto, divulgação atempadamente para que vocês possam assistir, se assim o desejarem. E posto isto, passo a apresentar-vos a Raquel Cruz, que é fisioterapeuta e que trabalha aqui conosco, portanto, incorpora aqui o corpo clínico da Clínica Tubi e é, de facto, a pessoa diferenciada dentro da nossa clínica nesta área, portanto, do lipidema. E por isso mesmo, e como seria a melhor pessoa para nos falar sobre este tema e nos elucidar sobre aquilo que é, de facto, o lipidema e outras condições que podem parecer, mas não são, eu passo agora a palavra à Raquel e juntar-me-ei a vós para finalizar esta apresentação. Raquel. Olá, olá, muito boa tarde a todos. Tal e qual como a professora Teresa disse, eu sou fisioterapeuta, já trabalho desde 2011 junto desta minha área de intervenção e hoje tenho todo o gosto de vos falar aqui um bocadinho sobre a questão do lipedema. Hoje em dia fala-se muito, mas esta é uma condição que existe há vários anos, mas que infelizmente só foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde em 2019. E por isso mesmo há ainda muita confusão no que diz respeito ao lipedema, ao seu diagnóstico, há muita confusão nas condições
que estão associadas às nossas afecções e alterações corporais e que por isso mesmo muitas vezes condicionam aqui o nosso tipo de abordagem e nós, na prática clínica, temos que estar cientes de que existem vários casos que nos chegam diariamente que não são de lipedema, mas são sim de outros quadros clínicos diferentes, mas que muitas vezes estão a ser associados ao lipedema ou que estão a ser confundidos com este. Por isso mesmo, para esclarecer todas estas questões e para possibilitar aqui uma abordagem mais fácil para quem está do outro lado consiga reconhecer ou não a sua sintomatologia, vamos abordar diferentes afecções corporais que efetivamente durante muito tempo e inclusive hoje em dia ainda causam aqui algum conflito no que diz respeito ao diagnóstico. Falaremos também então de uma forma muito breve sobre obesidade, celulite e linfedema, uma vez que estas são as três condições que muitas vezes são confundidas com lipedema. E porquê é que estas três condições são muitas vezes confundidas? Porque em qualquer um destes 4 casos existe uma alteração na estrutura, na composição ou no funcionamento do nosso corpo. Portanto, de alguma maneira, o aspecto, a textura ou a maneira como percepcionamos alguns desconfortos são semelhantes entre elas, o que leva muitas vezes a que, perante casos de desconhecimento, e tendo em conta que esta é uma condição, como eu dizia, que é reconhecida há poucos anos, podem causar aqui alguma confusão. Nós falamos de condições, portanto, quando falamos destas 4 condições, falamos de condições que, ora, afetam o tecido adiposo, o sistema linfático, a circulação sanguínea ou até o tecido subcutâneo, portanto, nomeadamente a pele. E, em alguns casos, se interligam, noutros acabam por estar mais associados isoladamente. Qualquer uma destas condições tem um impacto estético significativo, porque vão ter influência direta na aparência, na maneira como nós nos vemos e como os outros nos veem. Mas, independentemente deste impacto estético, muitos destes casos, sobretudo quando levados a condições mais extremas, eles podem dar origem a outros problemas de saúde e a consequências clínicas que são efetivamente relevantes. Então vamos começar por abordar aqui a questão da obesidade. A obesidade é uma doença crónica, esta sim bastante difundida. A Organização Mundial de Saúde caracteriza-a efetivamente pelo excesso de gordura acumulada no nosso organismo e resulta aqui de um desequilíbrio claro entre as calorias que vamos ingerindo através dos alimentos e a quantidade de calorias que vamos conseguindo despender no exercício físico ou nas nossas atividades cotidianas. Por ser uma condição que já é conhecida e amplamente divulgada, ela tem instrumentos de avaliação que são muito fáceis e que todos nós rapidamente conseguimos identificar, como o índice de massa corporal, portanto o IMC, que todos nós conseguimos facilmente, respondendo aqui a esta fórmula, portanto, da divisão do nosso peso sobre a altura, conseguimos chegar aqui a um índice de massa corporal e perceber em função dos parâmetros que já estão definidos pela Organização Mundial de Saúde em que patamar nos encontramos, ou através do nosso perímetro abdominal, portanto, sabendo que estas duas serão ferramentas importantes para nos identificarmos ou não com a obesidade e com os diferentes graus de obesidade. Portanto, esta é uma condição amplamente difundida e, por isso mesmo, é fácil de mensurar. O mesmo não acontece, às vezes, com as demais condições. A celulite, por seu lado, portanto, esta lipodistrofia genoide, que é o nosso nome técnico, é uma alteração que está associada ao tecido subcutâneo, portanto, está associada à nossa pele. E por isso mesmo, as ferramentas de avaliação não são tão mensuráveis como as ferramentas associadas para a obesidade. No entanto, é fácil de identificarmos nesta condição um aspecto irregular da nossa pele. Portanto, aquilo que normalmente a nível visual dizemos como sendo parece que tenho a pele com casca de laranja, parece que sinto a minha pele com ondulações, com depressões visíveis, são características muito comuns na celulite. E ela, para além destas características, por vezes, em estados mais inflamatórios, ela pode também dar aqui origem a uma sensibilidade que é local. Esta é uma condição comum entre as mulheres, obviamente está associada a fatores hormonais, genéticos e circulatórios, e sempre que pensamos aqui nesta acumulação de gordura associada a estas alterações circulatórias e linfáticas, nós percebemos que sempre que há um compromisso destas duas últimas, portanto da componente circulatória e da componente linfática, podemos ter aqui casos mais graves de celulite e nesses casos, aquilo que aparentemente é apenas uma condição estética pode
pode levar a complicações mais graves do sistema veno-linfático e, por isso mesmo, também não devendo ser desvalorizada, deve ser quanto antes possível de ser diagnosticada corretamente e orientada para que não cause aqui outro tipo de alterações, estas sim que não sejam tão estéticas, mas que se tornem efetivamente quadros clínicos mais complicados. O linfedema é uma condição claramente clínica, uma condição de saúde que está associada a uma acumulação de linfa devido a uma insuficiência do sistema linfático, que pode ter duas grandes origens. Portanto, podemos falar aqui de uma insuficiência primária associada a uma componente genética. Portanto, geneticamente há uma insuficiência do sistema linfático que leva a estas alterações visíveis, ou então decorrente de um episódio secundário, como por exemplo uma cirurgia ou uma infecção, que vão dar origem aqui a um inchaço persistente, este geralmente assimétrico, portanto que afeta apenas um dos membros, pode afetar braços ou pernas, incluindo os punhos e tornozelos, respectivamente. A pele torna-se claramente mais espessa, existe uma sensação de peso, uma limitação funcional e está muitas vezes associada ao risco de infecções, ao desenvolvimento de infecções. Ela também provoca uma alteração morfológica significativa e, por isso, muitas vezes, quando não falamos de casos extremos, existe aqui uma grande confusão também entre o linfedema e o lipedema. Tem um impacto, obviamente, psicológico muito importante, mas também tem aqui um impacto funcional que não deve ser descartado, sobretudo quando falamos de situações mais graves. No caso do lipedema, o tema que nos traz aqui hoje, depois de nós falarmos destas três afecções e de percebermos que pela estrutura, pela composição, pela sensibilidade e alterações que acarretam, podem ter aqui algumas semelhanças, vamos perceber exatamente o que é o lipedema. Nós, quando falamos do lipedema, estamos a falar de uma condição que é crónica. É uma condição vascular em que o tecido adiposo acaba por ter aqui uma inflamação crónica que tem uma origem multifatorial. Muitas vezes as suas grandes influências acabam por estar associadas à genética e às alterações hormonais e que afeta quase exclusivamente mulheres. De um modo geral, a percentagem é muito significativa e, portanto, nós mulheres somos efetivamente aquelas que padecemos de lipedema. Ela é caracterizada exatamente por uma acumulação progressiva, crónica e desproporcional, mas sempre simétrica da gordura, tanto pode ser nos membros inferiores, como pode ser nos membros superiores. Portanto, tanto pode ser nas nossas pernas, como pode ser nos nossos braços. Apresenta sempre uma diferenciação das demais situações, porque ela não afeta nem os pés, nem as mãos, e acaba por ter aqui associados também desconfortos, sendo uma doença inflamatória, uma condição inflamatória, acaba por promover um grande desconforto ao toque, acaba por ser uma condição em que facilmente há um mínimo trauma, desenvolvemos hematomas e, portanto, as nódoas negras são frequentes, para além de uma sensação de dor e desconforto que não é normal. E esta acumulação, obviamente, de gordura anormal, acaba por ter um impacto a todos os níveis, a nível físico, a nível social e a nível psicológico. E até 2019, este impacto ainda era mais significativo, porque grande parte das pessoas nem sequer se conseguia identificar com uma condição. Ou seja, as pessoas sentiam que não eram obesas, que não tinham celulite, que não tinham linfedema, mas não conseguiam ter um diagnóstico. E, por isso mesmo, é tão importante olharmos para estas 4 condições de maneiras diferentes. O próprio lipedema, em si, tem diferentes tipos e, portanto, nós não podemos olhar para o lipedema de uma maneira exclusiva. Temos que perceber que, em função do tipo, podemos ter diferentes áreas que são atingidas. Portanto, quando falamos de um tipo 1, falamos de uma acumulação de gordura anormal na região dos glúteos e ancas associadas a este compromisso vascular e inflamatório. Sempre que falamos de um tipo 2, estamos a falar de uma afecção que atinge a zona dos glúteos, as ancas, mas também as coxas. E no tipo 3, falamos de uma afecção que atinge desde o glúteo até à zona da perna, portanto, sendo quase aquela perna em formato de tronco, que mais ou menos é o formato mais difundido a nível de lipedema.
Mas o lipedema não atinge só membros inferiores, ele atinge também os braços. O tipo 4 é exatamente referente a este tipo de afecção nos membros superiores, e no tipo 5 não existe aqui uma predominância de acumulação de gordura nas zonas mais superiores do corpo, mas pode existir apenas na região dos gêmeos, portanto na perna, na região abaixo do joelho. E quando assim é, também falamos de lipedema. Ao olharmos para os diferentes tipos, percebemos que, ao longo do tempo, isto foi dando também aqui muita confusão, porque como nem sequer na condição de lipedema existe um tipo que seja único e exclusivo, muitas vezes também levou aqui a alguma confusão no que diz respeito a este diagnóstico. Quando falamos de lipedema, também temos que ter em consideração os estágios. Os estágios são muito importantes para a intervenção clínica. Sempre que falamos até o estágio 3, as diretrizes de que vos vou falar hoje a nível de intervenção acabam por falar e abranger aqui um tipo de intervenção mais conservadora, em que uma equipa multidisciplinar elabora planos específicos para esta condição de forma mais abrangente. E quando falamos do estágio 4, acabamos por falar de uma condição que clinicamente é orientada desde o início para a componente cirúrgica. No estágio 1, o que também despoleta às vezes alguma confusão, nós ainda não temos grandes alterações da pele. Efetivamente, a gordura começa a acumular-se e pode existir dor ou sensibilidade, mas ainda não existe aqui nenhuma deformidade a nível de deposição, ainda não existe nenhuma irregularidade da pele. No estágio 2, esta irregularidade já está presente, portanto, a pele já acaba por ter uma textura diferente, muitas vezes aqui confundida com a celulite, mas estão presentes nódulos de gordura que são perceptíveis, não só visualmente, mas também ao tato, e são dolorosos. No que diz respeito ao estágio 3, o estágio em que normalmente associamos as pernas quase como se fossem vistas como um tronco, as deformidades são visíveis, já existem grandes massas de gordura acumuladas e muitas vezes pela deformidade visível existe também aqui uma diminuição da mobilidade. No estágio 4, como vos dizia, o estágio de intervenção diretamente cirúrgico, estamos a falar do lipolinfedema. É uma condição muito mais grave, em que para além de termos esta acumulação crónica inflamatória com alteração da parte vascular associada ao lipedema, temos também compromisso venolinfático associado ao linfedema. E neste caso, sim, estes casos mais extremos em que todas as deformidades são visíveis, há acumulação de gordura de forma desproporcional, há diminuição da mobilidade, há nódulos de gordura bastante salientes, temos aqui, para além deste quadro, a única hipótese, tendo em conta que estamos a associar a um linfedema, de acumulação também de volume nos tornozelos e pés ou na região dos punhos e mãos, exatamente porque temos uma componente linfática associada. Este é o caso mais grave e, portanto, é uma combinação de duas condições. Quando precisamos de identificar facilmente, ou seja, todas estas afecções corporais, elas têm obviamente características visuais que são importantes, nós percebemos claramente que é possível, apesar de alguma dificuldade às vezes no seu diagnóstico inicial, é possível diferenciar. Nós sabemos que a obesidade implica uma acumulação de gordura de forma generalizada por todo o corpo, que na celulite a principal alteração está relacionada com a pele e com a textura da pele, que no linfedema nós temos uma acumulação de líquido que é visível e assimétrica, e no lipedema, que esta questão da acumulação da gordura acaba sempre por ter um impacto diferente, porque está normalmente simétrica entre membros inferiores e membros superiores, e acaba por ter contornos diferentes em estágios acima de 2, já com alterações de textura significativas. Este quadro que agora vos apresento, ele acaba por resumir de forma muito clara e, portanto, com várias indicações, as grandes diferenças entre as 4 afecções corporais de que vos fui falando. Ou seja, nós para conseguirmos fazer um bom diagnóstico, nós temos que ouvir na história clínica de cada utente
Que tipo de condição é que isto é que pode estar associada? Portanto, percebermos se existem alterações metabólicas, se existem alterações estéticas, se existe um compromisso linfático ou adiposo. É importante percebermos qual foi o início destas alterações, em que momento na vida é que começaram a notar estas diferenças, percebermos se está associado ou não a determinados comportamentos é muito importante, perceber de que maneira é que está distribuída esta gordura, se é de forma generalizada, localizada, assimetria ou assimetria associada à própria condição, que membros é que são afetados e se as extremidades são ou não afetadas. É importante percebermos se existe dor ou se não existe, a palpação ou ao próprio movimento, percebermos o aspecto, a progressão, que tipo de resposta é que tem a ligeiros traumas, à elevação e perceber, sobretudo também, aqui a história deste cliente. Portanto, quer a história pessoal, quer a história familiar. Vai-nos dar qualquer um destes casos, portanto, quer a história pessoal, quer a história familiar, vão-nos colocar aqui também como um facilitador para identificar de que tipo de condição é que falamos. Portanto, sempre que quisermos tentar, de alguma maneira, perceber se temos ou não lipedema, é importante colocarmos a nós próprios estas questões, porque são elas também que nos vão orientar e profissionais especializados serão também responsáveis por fazê-las numa avaliação e, portanto, em função das respostas a estas questões, nós conseguimos começar a traçar aqui um diagnóstico diferencial de lipedema para as demais afecções. E este diagnóstico diferencial é um diagnóstico muito importante. Também é importante percebermos as diferenças de modo sucinto para conseguirmos chegar a um diagnóstico diferencial. O lipedema é uma condição, como eu vos dizia, que durante muito tempo foi subdiagnosticada e foi confundida com estas patologias. Mas nós, hoje em dia, temos a plena convicção, cientificamente está confirmado, que é o diagnóstico correto, que nos vai permitir aqui reduzir efetivamente o impacto na qualidade de vida que esta condição possa vir a ter e definir uma abordagem mais orientada e especializada para o lipedema. E com isto é possível melhorarmos os resultados das intervenções propostas e é possível conseguirmos controlar esta condição. É muito importante que percebamos todos que o lipedema é uma condição crónica, portanto, ela não vai deixar de existir, ela necessitará sempre de um controle e, portanto, nós temos que perceber que quanto mais cedo a identificamos, quanto mais cedo percebemos do que é que estamos a falar, melhores serão as respostas no momento para a própria condição, mas também conseguiremos reduzir aqui o impacto desta condição, porque vamos estar aqui a minimizar alterações e complicações associadas ao lipedema. E de que maneira é que é possível fazer este diagnóstico diferencial? O diagnóstico diferencial baseia-se, tal e qual como vos dizia, ou dava a entender ainda há bocadinho, na história clínica, portanto, é percebermos aqui a história pessoal, a história familiar de cada um dos clientes que possam estar com esta dúvida, percebermos que sinais e sintomas é que estão presentes, portanto, ouvirmos efetivamente a percepção de cada um no que diz respeito à sintomatologia, aos desconfortos, à vida diária e ao comportamento da própria deposição da gordura em função das alterações que se possam fazer na vida cotidiana, portanto, na introdução ou não de exercício, nas alterações ou não a nível alimentar, se tem ou se não tem impacto, se existe ou se não existe resposta, porque isso vai nos ajudar aqui a diferenciar esta condição das demais. É importante fazermos o exame físico, portanto, esta questão da palpação para se perceber se existem irregularidades no tecido, é importante percebermos se existe sensibilidade, dor ao toque, para conseguirmos determinar esta condição e, em função destes três parâmetros, excluirmos as demais condições. Percebemos aqui na TUPI que o lipedema era uma questão que estava a surgir com grande incidência, que muitas pessoas estavam a ter muitas dúvidas. Desenvolvemos em equipa, da maneira como sempre trabalhamos, o índice de lipedema. É uma ferramenta, um instrumento de avaliação exclusivo da TUI, portanto, ele vai nos permitir aqui conseguir, com um conjunto de 19 questões elaboradas por nós, perceber ou não se estamos a falar aqui da possibilidade de termos um caso de lipedema e da necessidade
urgente de intervenção ou se estamos a confundir esta condição com outro tipo de condições, como nós temos vindo agora a falar, portanto, se estamos a confundir ou não o lipidema com uma afecção como, por exemplo, a obesidade, a celulite ou linfedema, ou se estamos efetivamente a falar de lipidema. Este índice, nestas 19 questões, são questões muito simples de responder, portanto, sim e não, vai-nos dar aqui um score e é em função desse score que nós vamos aqui delimitar esta necessidade de uma avaliação presencial, portanto, com o nosso corpo clínico, ou, claramente, uma necessidade de intervenção urgente. Como falámos, esta questão do lipidema será sempre importante. Quanto mais cedo conseguirmos intervir, menores serão as consequências. Então, este índice vai permitir, efetivamente, aos nossos clientes terem aqui uma noção de que para onde é que devem, obviamente, dirigir a sua atenção e de que maneira é que podem ou não começar a intervir, caso seja, efetivamente, uma condição associada ao lipidema. Portanto, as últimas informações que nos surgiram, e com base também aqui naquilo que fomos falando, estão associadas ao Consenso Internacional de Delphi, que decorreu em janeiro deste mesmo ano. Ou seja, neste consenso foi abordado a questão do lipidema e foram discutidos todos os artigos científicos, as publicações, a prática clínica, e deste consenso saíram algumas diretrizes. É sobre essas diretrizes que vamos falar aqui e vamos mais uma vez reforçar a importância do trabalho que nós já temos vindo a desenvolver na TUBI. Nós trabalhamos numa equipa multidisciplinar em que vários profissionais se dedicam todos os dias a trabalharem em conjunto para prestarem melhor tipo de resposta a quem nos procura. E é também muito por aqui que as diretrizes começam no que diz respeito a este consenso, ou seja, uma abordagem multidisciplinar para lipidema é realmente a orientação obrigatória. É obrigatório que não vejamos esta condição, por se tratar de uma condição crónica e complexa, de forma isolada. É importante a integração dos diferentes profissionais, das diferentes especialidades, para conseguirmos garantir aqui um cuidado completo e eficaz, uma resposta que vá verdadeiramente de encontro às necessidades de quem tem esta condição. Neste mesmo consenso, foi visto que cada utente tem as suas particularidades, sinais e sintomas, e que por isso mesmo não existem abordagens que possam ser standards. Portanto, o trabalho desta equipa multidisciplinar é encontrar aqui a abordagem que possa ser mais correta para cada caso, em função de cada tipo de lipidema, em cada estágio, e que possamos assim construir uma estratégia personalizada para cada um dos utentes que apresentem esta condição. É, sem dúvida, um tipo de intervenção que deve ser muito focada na funcionalidade. As questões estéticas estão presentes, obviamente têm impacto visual, têm impacto às vezes também na exposição anímica que nós temos em relação à nossa própria condição, no caso do lipidema, a condição de quem padece de lipidema, mas é muito importante focarmos na funcionalidade, em garantir aqui que vamos dar ferramentas para que cada utente consiga desenvolver a sua condição da maneira com menor impacto na sua vida. E a base para o tratamento, tal e qual como eu falei, pelo menos nos 3 primeiros estágios do lipidema, deve ser sempre uma abordagem conservadora, em que quer médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, fisiologistas possam ser aqui responsáveis pela estratégia de intervenção e que possamos em conjunto, de forma personalizada, focando na funcionalidade, ir respondendo às necessidades particulares de quem nos procura. A nível da intervenção médica, nós temos diferentes profissionais que podem estar aqui balizados para intervir clinicamente. Nós falamos dos angiologistas e médicos de responsabilidade vascular, que estão normalmente os primeiros profissionais a fazerem um diagnóstico e a prescreverem algum tipo de intervenção. No caso dos responsáveis pelo departamento vascular, sejam eles cirurgiões ou não, associados também aos cirurgiões plásticos, muitas vezes têm um papel muito importante no desenvolvimento de estratégias acima do estágio 4, no que diz respeito a uma intervenção cirúrgica. Portanto, no estágio 4, o estágio em que já existe aqui uma associação entre o lipidema e o linfedema, como falei ainda há bocadinho, é muito importante que nós possamos entender que a abordagem cirúrgica é o primeiro passo, não é o único, mas será o primeiro passo.
depois será sempre fundamental este acompanhamento multidisciplinar, mas em casos até ao estágio 3, é muito importante que o tratamento conservador seja a primeira linha de opção. Depois de escutado este caminho, ou de terem existido melhorias, mas quando existe ainda algum potencial, existem formas de lipoaspiração especializadas, que vão aqui preservar o sistema circulatório e que por isso mesmo vão ter uma resposta também muito positiva na abordagem ao lipidema. É sempre importante, independentemente do estágio, que exista o acompanhamento do endocrinologista, esta questão aqui da investigação dos desequilíbrios hormonais, do tratamento das comorbilidades e da gestão de peso, faz todo o sentido ao longo do processo. E depois, a nível de outras especialidades, e sobretudo, como falei ainda há bocadinho, nesta questão do tratamento conservador e da primeira linha de abordagem, é importante a questão da fisioterapia dermatofuncional, portanto, nas fases iniciais e intermédias, promovendo aqui a mobilidade e a reabilitação funcional. É importantíssimo também a fisiologia do exercício para, em conjunto com a fisioterapeuta, os fisiologistas, elaborarem planos de exercício que sejam seguros e eficazes para cada utente que sofra de lipidema. É fundamental a ação de um nutricionista, preparando aqui dietas anti-inflamatórias, que nos ajudem a controlar metabolicamente, que deem aqui uma outra resposta ao corpo, que nos ajuda a reduzir os índices inflamatórios e que nos ajuda a orientar na questão nutricional e, sem dúvida, tendo em consideração o impacto psicológico, aqui o psicólogo também tem um papel muito importante no suporte emocional e a nível da autoestima. A intervenção na minha área acaba por estar associada aqui a procedimentos que vão reduzir, obviamente, a dor e as alterações faciais, portanto, as alterações a nível do próprio aspecto da pele também conseguimos melhorar e dar aqui melhorar não só o aspecto da pele, mas também a função. Ajudamos muitas vezes quando o edema, quando temos situações de inchaço presente, consigamos também intervir reduzindo o edema. Temos um papel fundamental nesta questão de reduzir a progressão da condição e, inevitavelmente, de melhorar a qualidade de vida. As estratégias dentro da fisioterapia são várias, mais uma vez falando um bocadinho desta questão da particularização de cada caso e de não existirem fórmulas certas e da importância da combinação dos diferentes profissionais na intervenção do lipidema, é fundamental que também possamos ver a intervenção da fisioterapia deste mesmo modo. Ou seja, não vai existir um tratamento único e exclusivo para todas as clientes de lipidema, vai existir uma adaptação às necessidades em função de cada um dos casos. Se até o início do ano nós falávamos daqui da importância da conversão terapêutica, este consenso veio validar mais uma vez que a utilização de meias compressivas, que devem ser vistas e ajustadas individualmente, pode fazer diferença em muitos dos casos, que deve ser coadjuvado com as alterações, esta utilização das meias de compressão e dos mecanismos de compressão devem ser combinados com a drenagem linfática, seja ela manual ou seja ela mecânica, mas sempre garantindo aqui um aporte linfático e uma correção desta drenagem de forma eficaz e correta para conseguirmos, nos casos em que o edema esteja presente, uma redução significativa. Serão importantes também o desenvolvimento de técnicas manuais mais suaves. A mobilização facial também é muito importante. A utilização de técnicas particulares da fisioterapia ou recorrendo à aparatologia para alívio de dor, controle da inflamação, diminuição da gordura quando existem deposições demasiado significativas em determinadas áreas. A terapia por ondas de choque foi também agora validada como sendo uma terapia muito eficaz na questão das estratégias de lipidema e de intervenção no lipidema, e depois a definição dos próprios exercícios terapêuticos, que também ganhou outro formato e por isso mesmo também é muito importante percebermos de que maneira é que podemos, para além do trabalho em gabinetes e do trabalho de orientação, aconselhar os clientes na questão do exercício terapêutico. Aqui, no que diz respeito ao exercício terapêutico, também existiam alguns mitos e, portanto, neste consenso acabaram por
ajudar a dissipar alguns destes mitos. O exercício deve ser adaptado para quem tem lipidema e deve-se respeitar, obviamente, aqui a segurança, mas sempre que isto é feito, é benéfico realizarmos exercícios, não só porque vamos manter a mobilidade, ajudar a gerir o peso, mas sobretudo também a aliviar aqui a sintomatologia. Então, que tipos de exercícios é que também devem ser prescritos? Portanto, exercícios de baixo impacto, sobretudo aeróbicos, com uma intensidade moderada e evitando a exaustão. Nós não queremos aqui em momento algum que um utente que padeça de lipidema tenha um aumento exagerado de dor, de fadiga. Queremos trabalhar sempre dentro dos limites daquilo que é a sua capacidade. E, portanto, quando falamos deste tipo de exercícios, podemos dar alguns exemplos, como a bicicleta, a realização de exercícios de hidroginástica, o yoga, o pilates, funcionam muito bem nesta perspectiva de exercícios. No que diz respeito ao treino de força, é muito importante o treino de força para membros inferiores, se falarmos de um tipo 3, de um tipo 1, 2, 3 ou 5 de lipidema, mas se falarmos de um tipo 4, é muito importante também nos membros superiores aqui um treino de força progressivo. A questão do core, portanto, deste fortalecimento da musculatura central é importante para aumentar a estabilidade e a resistência muscular. Será sempre importante percebermos aqui que para evitar quaisquer complicações devemos garantir que a pele também está intacta, não só durante a realização dos exercícios, mas também aqui na perspectiva da fisioterapia, portanto, garantir que a pele, ao longo de todo o trabalho que nós desenvolvemos, se vai mantendo sem qualquer tipo de complicações nem alterações. E, de um modo geral, a fisioterapia, nesta questão do exercício terapêutico e da sua intervenção em gabinete, é muito importante que prepares o utente para a condição que, infelizmente, é crónica e, por isso mesmo, é sempre importante gerirmos estas expectativas e promovermos aqui situações e estratégias de autocuidado. Quando isto é feito, nós conseguimos aqui, de um modo geral, abarcar grandes áreas no que diz respeito à fisioterapia e à fisiologia, portanto, o trabalho comum das duas especialidades. Depois, existem outros tipos de alterações. Aqui a professora Teresa também vai abordar a questão da nutrição e de que tipo de alterações devemos fazer, porque, como viemos a falar, esta questão de estarmos todos a trabalhar em conjunto, de todos os profissionais poderem dar o seu contributo, é mesmo fundamental. E, portanto, se falamos da abordagem em gabinete, se falamos da prescrição do exercício terapêutico, se falamos desta questão do autocuidado, é importante também falarmos aqui de outros parâmetros. E, portanto, a professora Teresa vai agora, vou passar a palavra à professora Teresa para que ela também aborde aqui estas questões. Muito obrigada, Raquel. Boa tarde novamente a todos e àqueles que ainda não tinham tido a oportunidade de cumprimentar. E posto isto, vamos aqui então falar um bocadinho daquilo que se pode fazer para essencialmente prevenir. E quando eu falo em prevenir, e tal como a Raquel mencionou durante esta apresentação, esta condição é muito mais recorrente nas mulheres e é, de facto, impressionante como isto pode acontecer em idades muito jovens. Nós temos aqui meninas, enfim, que acabaram de entrar, portanto, na fase reprodutiva e, portanto, começam a iniciar os seus ciclos e que pouco tempo depois já têm, portanto, esta condição, portanto, estabelecida. E por isso mesmo, esta condição tem que ser prevenida, porque quantos mais anos passarem, mais estas meninas caminharão para estadios da condição mais avançados, como a Raquel mencionou. E a nutrição é, de facto, uma das formas mais eficazes de prevenir o avanço desta condição. E vamos, obviamente, falar aqui, pelo tempo que temos, vamos falar aqui de uma forma muito sintética, convidando-vos portanto, a assistirem a outros workshops em que falamos detalhadamente de uma nutrição anti-inflamatória, de uma alimentação anti-inflamatória, de alimentos anti-inflamatórios, conversas essas que estão gravadas no nosso canal de YouTube
e nos canais de Instagram, portanto, da clínica. E por isso, para terem mais detalhes sobre esta área dos qual estou a falar, podem depois consultar esses workshops. Mas de uma forma mais geral, tendo em conta que, portanto, esta parte, portanto, da terapêutica, a nutrição, deve também ser realizada por uma nutricionista de forma personalizada, como a Raquel referiu, mas há, de forma generalizada, alguns procedimentos que nós podemos dizer que são para todos, como eliminar alimentos processados. Tudo o que seja empacotado e industrializado deve ser eliminado. Sabemos também que o açúcar e as farinhas refinadas são, portanto, alimentos que podem promover o desenvolvimento da obesidade. E, obviamente, também desta condição, porque estamos a falar, obviamente, de pessoas que acumulam gordura, ainda que de uma forma inflamatória, como a Raquel mencionou, estamos a falar de pessoas que têm um acumular de gordura em quantidade que não deviam, ainda que de forma não, portanto, não sincronizada. Portanto, a reduzir o açúcar e as farinhas refinadas serve para todos, e muito nesta condição, reduzir os laticínios, porque uma das coisas que nós sabemos que faz parte da terapêutica, portanto, a adotar com estas pessoas é a saúde do intestino e reduzir o álcool. Obviamente que as pessoas que, portanto, ingerem álcool e que têm esta condição são pessoas que vão ter uma maior predisposição para avançar nesta condição. E por isso temos que adotar uma alimentação anti-inflamatória como essa que vemos aí na imagem. Vou pedir para passar o slide, que não sou eu que estou a conduzir, e ao contrário destes alimentos inflamatórios que há pouco vimos, sabemos que há alguns alimentos que são amigos do lipidema e que, no fundo, nos vão ajudar a ultrapassar e a prevenir esta condição. As crucíferas, ou os crucíferos, portanto, tudo o que sejam couves, são alimentos que têm na sua composição uma substância que previne, e já vamos perceber um bocadinho mais à frente quando falarmos da parte hormonal, que no fundo ajuda a modular, portanto, as nossas hormonas, conduzindo a um equilíbrio que é importante nesta prevenção enfim, e melhoria do lipidema. Gorduras boas, como o azeite, o abacate, as nozes, as sementes, são alimentos que são amigos do lipidema, porque são alimentos que, ao contrário daquilo que se pensava anteriormente, apesar de muito calóricos, são alimentos que contêm uma gordura que é anti-inflamatória. Os frutos vermelhos, que estão aqui, portanto, nesta imagem, que são ricos em resveratrol, que, como nós vamos ver à frente, é um potente antioxidante e que ajuda, portanto, nesta condição. Especiarias como a curcuma, pimenta preta e o gengibre são importantes também nesta condição. Água e chás drenantes, como a cavalinha, hibisco ou centelha asiática, são também importantes na prevenção e no controlo desta condição. Podemos passar. Então, e como eu referenciei há pouco, o lipidema é também uma condição hormonal. Portanto, temos que encarar o lipidema como uma doença hormonal. E como? Usualmente não é o caso que esta situação se agrava e se desenvolve em fases da vida da mulher em que há alterações hormonais. E, regra geral, nas meninas, isto começa a acontecer quando elas têm os primeiros ciclos menstruais. E o que acontece nestas pessoas é que estas pessoas têm uma condição de dominância estrogénica. O que é que isto quer dizer? São pessoas que produzem, nós temos duas hormonas no ciclo menstrual feminino, a progesterona e o estrogênio, e, regra geral, estas pessoas são dominadas pelos estrogénios, ou seja, são pessoas que produzem muitos estrogénios, que leva à acumulação de gordura nas mamas, que leva à acumulação de gordura nas pernas, como tem esta condição,
nos membros inferiores, só que nestas pessoas que têm esta predisposição, esta gordura que é acumulada, depois vai gerar este tipo de condição e este tipo de inflamação. Mas por trás desta predisposição existe uma dominância dos estrogénios, ou seja, um déficit de progesterona. Regra geral, estas pessoas têm portanto, um déficit de progesterona e uma dominância dos estrogénios. É também comum, e não é o acaso, e não é coincidência, que mulheres que têm lipidema são também mulheres que têm mais recorrentemente adenomioses, endometrioses, miomas, ou seja, alterações no útero motivadas por um déficit de progesterona. Ou seja, no fundo, a gênese é igual. Estas mulheres têm um déficit de progesterona, têm uma produção exagerada de estrogênio. Às vezes o que pode acontecer, e por isso é que isto induz em erro, é que estas mulheres até produzem progesterona. Elas podem ser resistentes à progesterona, que é ainda uma condição que está a ser, portanto, avaliada. Ou seja, elas produzem-na, mas não conseguem utilizá-la. Então, uma das possibilidades é fazer-se uma reposição com progesterona bioidêntica. Bioidêntica quer dizer o contrário de sintética. Bioidêntica quer dizer é molecularmente igual à progesterona que eu produzia e que não produzo na quantidade adequada e, portanto, fico dominada pelos estrogénios. E por isso, uma das possibilidades é estas pessoas verem reposta a sua progesterona, sempre com uma hormona bioidêntica, igualzinha àquela que elas produziam. A condição aqui é que esta progesterona bioidêntica, que serve para repor quando há déficit e serve para repor numa fase de perimenopausa e menopausa, em que a mulher tem assumidamente um déficit desta hormona, esta reposição não oferece uma contracepção à mulher. E isto, obviamente, que é importante, porque estamos a falar numa condição em que se desenvolve frequentemente na idade reprodutiva, onde estas mulheres muitas vezes necessitam de uma contracepção para não engravidar. E por isso é que nós temos que também saber escolher uma pílula quando isso é importante. O que é que eu quero dizer com isto? Se fosse possível não tomar a pílula ou não usar qualquer químico como anticoncepcional, seria ótimo. E era assim que deveria manter-se estas mulheres que têm esta condição. No entanto, nós sabemos que isso não é possível, e principalmente para quando estamos a falar de idades muito jovens e em que uma gravidez não é uma coisa desejada. Então, nessa condição, e quando isso tem mesmo que ser usado, temos que priorizar as pílulas apenas com progestina, que no fundo é uma progesterona sintética e que não tem estrogénios. Ainda assim, não sendo o ideal, e portanto também são consideradas as mini-pílulas, não sendo o ideal, é melhor do que usar uma pílula que contenha estrogénios. E, portanto, para além obrigada Raquel, para além da condição dessas mini-pílulas, há também a possibilidade de utilizar pílulas com drospirinona, que é portanto, uma substância, apenas esta substância, que no fundo também vai ajudar a evitar a retenção e a retenção de líquidos e o inchaço. E por isso é que esta pode ser uma pílula mais recomendada para quem está nesta condição. O que acontece muitas vezes, e por isto é que esta pílula não é uma coisa simples de escolher, porque nós temos que olhar à condição. O que é que isto quer dizer? Uma das hormonas que vai descer também com a utilização destas pílulas é a testosterona. Testosterona é essa que é fundamental para proteger o avanço da doença. E uma das razões pelas quais a doença progride, portanto, na idade adulta jovem, é porque estas meninas estão a tomar a pílula e, para além de estarem a tomar substâncias sintéticas, estrogénios e progesteronas sintéticas, estas meninas têm uma redução da testosterona, que era uma das hormonas
que no fundo é um androgénio, é uma hormona que os homens têm em maior quantidade do que nós, mas que nos protege de termos esta condição. E por isso é que isto é uma condição, portanto, hormonal também, deve ser vista nessa condição. Então, a escolha de uma pílula deve ser feita de acordo com a resposta que cada mulher oferece à toma dessa pílula. Porque nós temos mulheres, por exemplo, que perante a utilização deste dispositivo hormonal como o Mirena, que é das melhores opções, que é uma das melhores opções, mas que não é regra geral colocada em meninas que ainda não tenham estado grávidas e que não tenham filhos, e que só é uma disponibilidade para mulheres que já tenham sido mães, não é? Mas o que nós vemos, portanto, quando analisamos o corpo destas mulheres, é que mulheres com o mesmo DIU conseguem produzir testosterona, e mulheres com o mesmo DIU não conseguem produzir testosterona. Ou seja, esta mesma substância que existe neste DIU tem respostas diferentes em mulheres diferentes. E obviamente que o impacto que isto vai ter nesta condição de lipidema é diferente de mulher para mulher. Então o que temos que observar é, mediante a toma e a utilização destas substâncias, o que é que acontece neste corpo em particular? É esta a melhor opção? Isto vê-se através de análises clínicas, depois da utilização destes meios. E se não for essa a melhor condição, há que ter em consideração outra opção, está bem? Vamos passar. Para além, portanto, então temos aqui um esquema e eu quis deixar visto para vocês depois poderem consultar, uma vez que isto vai ficar gravado. Temos aqui a opção das pílulas no efeito da testosterona e no efeito do lipidema, está bem? Mas atenção que as respostas podem ser diferentes de mulher para mulher. Ainda assim, há um padrão, que é aquele que eu vos mostro aqui, mas depois pode haver uma resposta diferente, daí a necessidade de realizar exames clínicos que nos permitam perceber. Está bem? Vamos avançar. Pronto, existe uma suplementação importante para além da nutrição que já falámos, para além do exercício que a Raquel já falou e para além da parte hormonal que já falámos, da possibilidade de fazer progesterona bioidêntica, da possibilidade de escolhermos o anticoncepcional mais adequado a nós e até da possibilidade de fazermos uma testosterona mediante cada situação individual. Existe a possibilidade de fazer uma suplementação adequada ao lipidema. E o 3-indol-carbinol modula os estrogénios. No fundo, isto, quando eu há pouco vos falei das couves, as couves têm na sua essência, na sua composição, esta, portanto, substância, que nós sabemos modelar os estrogénios. E uma vez que esta condição é uma condição hormonal também, que requer uma modulação dos estrogénios, a utilização deste suplemento pode ser interessante. Tal como o ômega 3, que é um potente anti-inflamatório, tal como os aminoácidos de cadeia ramificada, que também podem ser interessantes até para mantermos e promovermos a produção de testosterona que eu falei há pouco, o resveratrol, que é um potente anti-inflamatório e que por isso mesmo pode ser suplementado ou nós podemos obtê-lo através de substâncias como a uva ou como como há pouco vimos, os frutos silvestres, que também têm este resveratrol, ou através de um suplemento numa quantidade maior. O NAC, que é um precursor da glutationa, e a glutationa é o maior antioxidante que nós produzimos do nosso organismo, e este NAC é um precursor, ou seja, vai nos ajudar a produzir essa glutationa. O colagênio e o ácido hialurónico podem, nas quantidades adequadas, podem ser também muito interessantes nesta condição. A vitamina D, a vitamina B12, o ácido fólico e o magnésio. Tudo isto em concentrações adequadas a cada um de nós. E deixe-me dizer-vos que a maior parte das pessoas está em déficit de determinadas vitaminas e minerais, e obviamente estas pessoas nestas condições não serão diferentes. E estarão, obviamente, com déficits que depois fazem com que seja mais, promovam mais o desenvolvimento desta condição.
Obviamente que o tratamento do intestino é fundamental, porque o intestino é potenciador de uma inflamação no nosso organismo, inflamação essa que vai potenciar essa condição, e também porque o intestino é um modulador dos estrogénios, de uma forma direta, porque através do intestino nós inflamamos ou desinflamamos, não é? E obviamente o lipidema é uma condição inflamatória, mas por outro lado, de uma forma mais indireta, porque a saúde do intestino pode modelar a nossa eliminação dos estrogénios. No fundo, quando a gente diz que o lipidema é uma condição hormonal e que, portanto, é baseada num excesso de estrogênio, portanto, quando relacionado com a progesterona, se eu tiver um intestino doente, eu tenho mais dificuldade em eliminar os meus estrogénios. E, portanto, este desequilíbrio, esta dominância dos estrogénios ainda se acentua mais. Então, este intestino tem que ter uma alimentação adequada à sua saúde, tem que ter ou não a presença de probióticos, dependendo do que este intestino, do que é que este intestino sofre. Se este intestino tem uma disbiose, um probiótico pode ser interessante, mas se este intestino tem uma SIBO, os probióticos já não podem ser administrados. Daí que seja importante também estudar isto numa condição individualizada. E depois a hidratação. Não há nenhum intestino que funcione de facto bem nas pessoas que não bebem água. As fezes vão, portanto, ficar secas, vão ter dificuldade em sair, ficam dentro do nosso intestino, vão inflamar-nos. E por isso a condição de bebermos água é essencial por tudo aquilo que nós tivemos a dizer até agora. Está bem? E aqui me fico, são 8 da noite, a hora em que nos comprometemos a acabar, portanto, este workshop. Mais uma vez vos digo que este workshop ficará gravado e será enviado para todas as pessoas que se inscreveram, mas, por outro lado, este workshop também será gravado no canal do YouTube da Clínica Tubi, onde estão também outros workshops realizados por nós, na área da modulação hormonal e menopausa e o que disse a FDA e as últimas orientações, bem como na medicação para emagrecer, os riscos e os benefícios. Tudo isso fica gravado neste canal e, portanto, podem sempre revisitar, podem sempre aconselhar e partilhar com bem entenderem. Existem muitas conversas gravadas sobre alimentação, portanto, anti-inflamatória, para complementar aquilo que foi dito aqui, sobre exercício, sobre a parte hormonal, nos nossos canais, Instagram, Facebook e YouTube, e daqui a pouco tempo no TikTok, e nós comprometemos-nos a voltar. Voltaremos com workshops online, mas também voltaremos com eventos presenciais. Portanto, em junho e mais perto do final do ano, iremos realizar outro simpósio clínico presencial, com todo o corpo clínico da Clínica Tubi. Realizámos o último, portanto, em março, sobre a medicação para perda de peso e prometemos realizar outro em junho e realizar outro mais próximo do final do ano. Vão estando atentas à promoção, à divulgação, para que possam fazer as suas inscrições se estiverem interessados. Deixem ainda algum espaço para fazerem alguma questão. Se quiserem fazer alguma questão, podem ligar o microfone e falar. Se preferirem fazê-lo através de mensagem escrita, podem também fazê-lo. Nós estamos, Maria Ascensão, boa tarde e muito obrigada pela palestra. A ver se eu consigo ler, deixem-me lá ver. Qual é o rácio ideal de estrogênio e progesterona, por exemplo, numa mulher de 50 anos? Isso é muito divergente, existe de facto um rácio de 10 para 100, 100 de estrogênio, 10 de progesterona, mas isto não é eu vou apresentar, curiosamente, um trabalho no Congresso Europeu de Obesidade, agora no mês de maio em Istambul, exatamente sobre esta questão que nos colocou. Mas esse rácio não existe de facto de forma muito quantitativa.
a forma como nós podemos perceber se existe uma dominância estrogénica ou não é através da sintomatologia que as pessoas têm. Mulher que esteja em tensão mamária constante, e uma tensão mamária grande está em dominância estrogénica. Mulher que tenha grandes perdas de sangue na sua fase menstrual, mulher que tenha um TPM muito acentuado, mesmo que os valores de progesterona estejam uniformes com os valores de estrogénios, esta mulher está em dominância, porque esta mulher pode produzir progesterona, mas ser resistente, ou seja, não a conseguir utilizar. Mas é uma questão de se fazer umas análises, essas análises devem ser realizadas ao 21º dia do ciclo, numa mulher que tem ciclos, ou seja, numa mulher que não está sobre o efeito de nenhuma pílula anticoncepcional, não é? Portanto, quando esta mulher não está sobre este efeito, nem sobre nenhum DIU hormonal, porque o DIU de cobre já não se aplica, esta mulher deverá realizar estas análises ao 21º dia do ciclo. Gordura, essencialmente na zona abdominal, é também excesso de estrogênio? Possivelmente, ou não. Ou seja, na realidade, uma mulher que está nesta dominância estrogénica tende também a acumular gordura na região abdominal, e esta mulher produz muitos estrogénios, mas também acontece esta mulher, numa fase de menopausa, já não produzir estrogénios, e onde ela vai acumular gordura é exatamente na região abdominal. Portanto, qualquer desequilíbrio hormonal conduz preferencialmente à acumulação de gordura, portanto, também abdominal. Quando esta mulher tem esta predisposição genética, ela vai privilegiar, e principalmente quando é mais jovem, e quando está sob o efeito de substâncias sintéticas, ela vai privilegiar a acumulação nas zonas que a Raquel mencionou. Eu não sei se há mais alguma pergunta, que eu tenho todo o gosto em responder, ou a Raquel também. Volto a dizer-vos, nós estamos situados, portanto, na rua Dom João V, em Lisboa, na rua que vai das Amoreiras para o Rato, ou do Rato para as Amoreiras, também se pode aplicar. Estamos junto à estrada, na rua Dom João V, fazemos consultas presenciais, mas também é possível fazer-se consultas online para pessoas que não sejam de Lisboa, portanto, isso é possível fazer-se, bem como a aplicação, portanto, daquele índice de lipidema que a Raquel mencionou há pouco e que é propriedade intelectual da Clínica Tubi e que iremos muito brevemente divulgá-lo e pô-lo portanto, para utilização de quem o desejar. Sendo assim, e não havendo mais nenhuma questão, queria agradecer à Raquel por mais uma vez estar connosco e nos esclarecer tão bem sobre estas condições. Dizer-vos que a Raquel só tenho a agradecer pelo workshop, foi muito esclarecedor, estou muito satisfeita. A Clínica da TV é única sempre. Olha que bonito, Flávio, que bonito comentário, muito obrigada. Sinto-me de facto lisonjeada, é isso que nós tentamos fazer, é partilhar conhecimento para aquelas pessoas que o desejam. Enfim, e se quiserem fazer uma avaliação, portanto, gratuita, aqui na Clínica Tubi, presencialmente, a Raquel e a equipa da Raquel terá muito gosto em aceitar as vossas marcações e fazer. E posto isto, despeço-me de todos. Muito obrigada por terem estado aí e confiarem no nosso trabalho. O resto de boa noite. Obrigada, Raquel. Obrigada a todos por estarem Obrigada a presentes. todos.